levando a gente no carro, você que tá no trabalho, tá almoçando, você que tá assistindo, vai assistir o Bate Pronto depois. Obrigada pela sua companhia. Todos os dias é uma alegria pra gente ter você com a gente aqui na Jovem Pan News Curitiba. 12h39, vamos falar um pouquinho mais da vitória do Rubro Negro ontem. Atlético Paranaense teve um pouquinho de dificuldade, né? E isso a gente até antecipou aqui no Bate Pronto Curitiba, que não seria um jogo extremamente fácil pro Atlético, mesmo jogando em casa, até porque o Cuiabá é o segundo melhor visitante da competição até o momento, mas mesmo apesar das dificuldades da defesa do Cuiabá fechada, da arbitragem, o Furacão conseguiu vencer, 20 anos. Exatamente, o Cuiabá, que se vencesse o jogo se tornaria o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, ultrapassaria o Botafogo, teria aí 63% de aproveitamento, que é muito alto fora de casa, não venceu, continua como segundo colocado no quesito no Campeonato Brasileiro. O Atlético teve boas atuações de Bruno Zapelli e Agustin Canóbio, e o Zapelli que entrou na vaga do Arturo Vidal. Vidal fez um bom jogo ontem também, fez um golaço, mas assim, um verdadeiro golaço na Arena da Baixada, roubou a bola ali e fuzilou de perna direita. Mas não valeu. Mas não valeu, exatamente, mas não valeu, e é disso que a gente vai falar aqui, cara, porque a arbitragem ontem foi um ponto para ser questionado. O torcedor ficou muito irritado na Arena da Baixada e mais de uma vez no segundo tempo chegou a criticar a arbitragem claramente, assim, e o juiz realmente deu motivo. A arbitragem era do Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo, ele era estreante na Série A, fez sua primeira partida na Série A do Campeonato Brasileiro ontem. Tem umas coisas que eu não acredito. E olha, foi complicado. O lance do Vidal, pra quem não viu, a bola trisca no dedo do Vidal, mas assim, ela não muda de trajetória, não tem feito nenhum no lance, o Vidal não tem vantagem nenhuma, mas ela trisca no dedo do Vidal e o juiz anula um belo gol do Atlético nesse lance. E aí é claro que o questionamento aqui não é só ao juiz, o juiz foi mal no jogo, mas nesse lance ele seguiu a regra. A regra hoje determina que qualquer toque na mão de um atacante, de um jogador na fase de ataque, para a jogada. Agora vamos falar, né? Foi um pecado, porque foi um golaço do Vidal, gente. Golaço! O Vidal que ele tem, às vezes, sido questionado, né? Porque eu acho que ele também tá atuando numa posição que não é muito a posição que ele atuava antes, né? Ele tá atuando mais adiantado no Atlético, de costas ali pro gol. E às vezes não rende o esperado, mas ontem ele foi premiado justamente com até uma questão de superação ali, dele tá conseguindo fazer uma jogada belíssima nessa posição que ele se encaixou melhor no Atlético, dentro do que o Atlético tem à disposição hoje de jogadores, é a forma como o time se encaixou. Exato, e o Vidal, na mudança que a gente comentou no primeiro bloco, do Vitor Bueno saindo para a entrada do Coelho, o Vitor Bueno sai e o Vidal é o mais adiantado ainda, né? Ele vinha jogando como terceiro homem de meio campo e fica mais adiantado ainda depois dessa mudança. E faz gol muito numa qualidade muito boa dele, que ele rouba a bola, ele é o melhor dos meio-campistas do Atlético em roubadas de bola no último terço. Então ele rouba a bola e faz um golaço na individualidade que é do Vidal. Na marcação, né? já é muito bem, né? Assim, a característica dele. Aí ele vai ali, rouba a bola, ajeita, manda de longe, dá uma pancada e aí faz esse golaço. A gente olhando assim não dá pra ver mão nenhuma. Não. Tanto é que eu, no quarto ângulo, que eu consegui ver que a bola resvalou ali no dedo dele, na unha, não sei. Mas só que a bola continua na mesma trajetória do chute. Né? Na repetição da televisão, em câmera lenta, né? Aí você vê, mas tem que, botar uma velocidade menos não sei quanto ali pra conseguir enxergar. E pausar, né? Na hora da revisão, inclusive, dentro do campo você vê. Agora dá pra ver no telão a revisão da arbitragem, né? E na hora da revisão eu falei, cara, se anular esse gol por causa disso, pelo amor de Deus, porque não faz sentido. Coisa, Vincenzo, eu acho que fica bem claro que o Arturo Vidal tá se encaixando muito bem no esquema do Atlético como esse jogador, como essa peça um pouco mais adiantada. No jogo contra o Bolívar, lá em La Paz, na primeira partida, ele e o Fernandinho jogaram lado a lado na volância e acabou que um meio que atrapalhou o outro. E a gente vê que com o Fernandinho mais atrás e o Vidal um pouco mais à frente, auxiliando na construção das jogadas, ele tá rendendo muito mais, né? Porque o Fernandinho, acho que ele já faz esse papel, né? Inclusive nesse desafogo do Atlético de aproveitar as inversões de jogadas. O Fernandinho tem esse papel de ajudar também nas inversões, ele, o Kelvin ali. Então a ideia é que o Vidal, né, consiga se desenvolver melhor lá na frente.
E então foi uma dó mesmo, digamos assim, né? Deu dó. Seria o primeiro gol do Vidal aí com a camiseta do Atlético. Premiaria uma atuação que foi muito boa dele ontem. Inclusive o Atlético postou uma foto com os 3 jogadores. Sim, autores dos gols de hoje. Os autores dos gols, ignorando que o gol não valeu. Exatamente, tava o Vidal, o Canóbio e o Bruno Zapelli. Sobre a arbitragem, o Wesley Carvalho questionou, mas isso aí ficou um pouquinho em cima do muro na entrevista coletiva de ontem. Vamos ouvir. Deixar bem claro que eu não sou contra oportunizar hábitos novos. Tá? Eu acho que quem tem competência tem que se estabelecer. Não gosto de falar de arbitragem porque é algo que eu não controlo nem nossos jogadores. Eu falo para eles o tempo inteiro, olha, a característica desse árbitro é dessa forma, ele deixa o jogo acontecer mais, esse dá muito a cartão amarelo, esse se permite que você fale com ele, e nós fazemos análise também do árbitro para passar para os atletas. Esperamos que tenhamos hábitos novos, mas que estejam preparados. Esse é o máximo que eu gostaria de comentar sobre a arbitragem. Olha aí, esse é o Wesley Carvalho, então, falou que apoia novos árbitros, lançarem novos árbitros. Que eles têm que conquistar o espaço deles. Exato, o Arthur Gomes Rabelo estava estreando, repetindo aí, estava estreando ontem no campeonato, na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, um árbitro novo estreante para apitar um jogo de 2 times que brigam na parte de cima da tabela é arriscado, né? Não, foi igual o árbitro que apitou recentemente o jogo do Coritiba, era o segundo jogo dele na Série A, gente. Para, não tem condição. Eu acho que ele levou à risca a regra, né? E aí, às vezes, um árbitro mais experiente, ele banca uma interpretação, né? Ele vai olhar ali no VAR, não, pra mim, jogada seguiu normal. Nessa jogada pode ter sido também do VAR, né? Porque ele chamar por causa disso... Mas é isso claro que tem acontecido frequentemente, exatamente, né? O VAR fica chamando pra interferir na jogada. Então, é isso que realmente tem irritado, né, as torcidas. E tem acontecido em toda a rodada, né? Cada jogo a gente busca aí alguns questionamentos da arbitragem que acabam rendendo polêmicas, e o Atlético, inclusive, quer entrar com uma representação. Né? É isso que chama atenção. Não passou uma das 19 rodadas em branco com nenhum time sem reclamar. É isso. E toda a rodada teve algum Lara, erro. Que é diretor do Atlético aí, ele vai entrar com uma representação na CBF, falou ontem no pós-jogo, vai entrar com uma representação para reclamar desse jogo, dessa partida. Diz que o Atlético se sente prejudicado com a arbitragem do Arthur Gomes Rabelo. Ele marcou 34 faltas, é mais que o dobro da média do Brasileirão, que é 15 faltas por jogo. Ele marcou 34 e deu 9 cartões amarelos, 6 pro Atlético. Canóbio, Fernandinho, Kaká, Eric, Wesley Carvalho e Thiago Heleno tomaram cartões amarelos. Thiago Heleno, que eu não entendi até agora o motivo do cartão amarelo. Na súmula ele colocou atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo. Por reclamação. Por reclamação. Por reclamação. Mas e assim, sentido. Aí você pensa às vezes, poxa, mas daí não é muita conversa, enfim, reclamar de tudo. O Atlético ganhou o jogo, né? Fez o que tinha que fazer. Só que se a gente olhar a tabela do Brasileirão, né? Como terminou o primeiro turno e como foi o primeiro turno inteiro, a primeira parte ali da tabela extremamente disputada. O Atlético, inclusive, tá na frente do Fluminense por conta de um critério de desempate em que tem mais gols que o Fluminense, né? 3 gols a mais. Então faz uma grande diferença para um time que quer terminar entre os 4. Porque hoje o Atlético tem 31 pontos, está a 1 pontinho do G4, né? Tá a 1 pontinho do Flamengo, a 1 pontinho do Bragantino, que é o 5º colocado. Então, uma rodada pode mudar por uma vitória, mas pode mudar por conta de um cartão, por conta de um gol. Então, a classificação pro Atlético nesse momento, que tem só o Brasileirão para disputar a partir de agora, acaba sendo algo obsessivo também, né? O Atlético quer terminar muito bem colocado. Eu acho que não tem talvez a pretensão de alcançar o Botafogo, mas de alcançar todo mundo que tá abaixo dele, ele quer, né? Exatamente. Agora, para falar de campo e bola, o Atlético teve 2 destaques claros na partida de ontem: o Bruno Zapelli e o Agostinho Canóbio. O Zapelli fez seu primeiro gol com a camisa do Atlético, é o seu segundo gol no ano, né? Fez aí um gol jogando pelo Belgrano também, lá no campeonato argentino, e não foi brilhante ontem, né? Não foi uma atuação brilhante do Bruno Zapelli, ainda aparece em adaptação, né? O Atlético, ele não foi titular ontem pela questão física mesmo, ele ainda se adapta à intensidade do futebol brasileiro. Na chegada do Zapelli eu fiz uma análise lá no Twitter e um dos pontos comentados foi que ele tem a tendência de não finalizar
finalizar no gol. Ele não gosta muito de chutar no gol, é um jogador que prefere o passe primeiro. E aí tem alguns exemplos, né? Não tem um lance dele pelo Belgrano que ele tem o campo livre para bater no gol, ele arma que vai fazer o chute, vai fazer a finalização, ele toca de lado. No lance contra o Santos também, na partida aí há 2 semanas, pelo Atlético, a primeira partida dele como titular do Atlético, ele vai bem naquele jogo, mas ele também tem um lance, na bola na perna esquerda dele para ele finalizar da entrada da grande área, ele prefere continuar a jogada, ele tem essa tendência, e o Wesley comentou esse fato, disse que vai ensinar o Zapelli a fazer gols. Vamos ouvir. É um jogador que não gosta de fazer gol. É um jogador que não gosta de entrar na área. E quando ele chegou aqui, a primeira coisa que eu falei pra ele foi o quê? Você vai ter que aprender a fazer gol. E para fazer gol, tu tem que entrar na área. E no primeiro jogo que ele faz, que eu coloco, ele faz o gol de dentro da área. E nós tínhamos visto que o Cuiabá marcava bem o canal, mas a bola cruzada para trás, eles tinham deficiência. E foi onde nós exploramos. No primeiro tempo tivemos uma bola com o Kelvin, que era para ter feito para trás também, na marca do pênalti, que era onde tinha mais possibilidade de fazer o gol, e não foi feito. E ele entrou inteligentemente, entrou na área e cumpriu. É um garoto novo, tem uma margem muito grande de crescimento, muito inteligente, consegue, na análise que nós fizemos para trazer ele para cá, ele conseguia achar jogador no campo que vocês às vezes não vê. E você no campo está assistindo o jogo, ele vai dominar a bola e vai encaixar o jogador. Caramba, como é que ele conseguiu ver isso? Então esse é um talento que ele tem. E quando ele foi contratado para vir para cá, uma das cláusulas que ele pediu era o seguinte: pode colocar na cláusula ali, se eu fizer passe para fazer gol ou ganhar um agrado? Não foi isso? Eu falei assim: você vai aprender a fazer gol. Então essa é a minha missão como treinador, na vida dos atletas, fazer com que ele evolua, que ele passa por mim 3, 6 ou 1 ano, e lá na frente ele pode falar: aprendi a fazer gol com esse cara. Olha aí, vamos ver se o Wesley Carvalho então vai ensinar o Zapelli a fazer gols pelo Atlético, né? Mas realmente não é uma característica que ele tem tão aguçada assim. Ontem o Zapelli caiu pela direita, pela esquerda e pelo meio, fez funções variadas aí no meio campo. No Belgrano, na Argentina, ele fazia uma função mais recuada, mais parecida com o que o Christian fazia antes de se lesionar pelo Atlético ali. Na coletiva ontem ele disse por onde gosta, por onde prefere jogar. Vamos ouvi-lo aí. Respecto a mi posición, me gusta jugar ahí donde estoy jugando ahora. Yo cuando llegué hablé con Wesley, con el cuerpo técnico, me preguntaron dónde me gustaba jugar y bueno, le dije que me gustaba jugar en el centro, jugar segunda punta, interno, estar en contacto con la pelota y bueno, a pesar de que llego poco, por ahí me gusta estar cerca del área, me gusta estar afuera del área para pegarle al arco y bueno, tengo que mejorar la definición esa del primer toque, pero bueno, por suerte hoy entró y a seguir mejorando. Olha, o meia argentino então admite que tem que melhorar na finalização, mas fala que gosta de ter contato com a bola, gosta de ficar com a bola no pé e que gosta de ficar perto da grande área. Fala que joga pelo meio, mas também pode fazer funções abertas pelas pontas. O Zapelli então faz o gol numa jogada muito trabalhada pelo Atlético, né? O Canóbio inicia a jogada, o Coelho corta pro meio e encontra o Zapelli dentro da grande área. O Canóbio foi muito elogiado ontem pela torcida do Atlético e foi eleito PAN da partida na nossa transmissão da partida de ontem. Ele fez o gol e eu perguntei pro Wesley Carvalho que a impressão que fica é que o Canóbio nunca teve tantas chances claras de gols como ele tem agora. E eu perguntei a que isso se deve, por que ele tem tantas chances claras. E o Wesley não foi nada modesto. Vamos ouvi-lo. Bora. Deve ser porque o treinador é bom, velho. Brincadeira à parte, mas assim, Canóbio é um jogador. Canóbio teve muitas dificuldades para poder jogar aqui no início, quando ele chegou aqui, de adaptação, é normal. E é um jogador que pode jogar como extremo, fazendo uma linha de 5, sem bola, defendendo com a linha de 5. Tem características físicas para isso, tanto ele como o Coelho, e sustenta isso fisicamente no campo. É um jogador que pode jogar que podemos chamar de terceiro homem de meio campo, sem bola, ele entrando como uma linha de 5-3-2. E é um jogador que pode jogar de centro, pode jogar de ponta direita. Então, assim, é um jogador
pelas suas características físicas, ele acaba sendo um jogador muito tático e dá uma variação para o treinador muito grande. Tem uma dificuldade para fazer gols, tinha uma dificuldade para cruzar a bola com a perna esquerda, mas eu vou te falar, é um jogador altamente profissional, um jogador que termina o treino, fica me pedindo para poder fazer lançamento longo, para poder dominar com a perna esquerda, para poder cruzar. Então, tudo que está acontecendo com ele, que está fazendo com que ele evolua individualmente, é muito também da essa abertura que ele tem de aprendizado. É um garoto novo ainda, tem muito a evoluir, tem objetivo na sua vida de continuar indo para a seleção, e ele sabe, para ir para a seleção com o Bielsa, ele vai ter que melhorar muito individualmente a parte técnica, porque a tática de entendimento isso ele já tem. É isso, parte tática ele já tem, é um jogador muito tático e a técnica vem melhorado. Ontem ele foi ótimo em algumas estatísticas muito interessantes. Teve quase 90% aí de precisão nos passes, o que é um número bem alto para a posição dele. Teve 80% nos dribles, cara. O Canóbio acertou aí 80% dos dribles que tentou e teve apenas 10 perdas de posse de bola. Ele tem uma média aí que ultrapassa as 15 perdas de posse por jogo. E o Vinícius Júnior, por exemplo, do Real Madrid, tem uma média aí de 19 perdas de posse por partida, né? Então é um exemplo de um jogador de alto nível que também perde muita bola e é natural para a posição que ele joga, que o Canóbio também faz, claro, dadas as devidas proporções, né? Mas o Canóbio foi muito bem ontem, inclusive, foi muito, muito bem o Canóbio ontem. O nosso ouvinte Orlando Luiz, lá em Campo Mourão, diz assim, ó, esse Wesley Carvalho é o Túlio Maravilha dos técnicos. Obrigado, Orlando, pela sua audiência todos os dias, mas um pouco de modéstia é bom, né, Jana? Às vezes, não, né? claro que ali ele falou, e daí depois ele falou que, tô brincando e tal, né? Mas é que se fosse algo isolado, beleza, ele tava só brincando mesmo, quis fazer uma piada, quis descontrair a coletiva, né? Mas às vezes tem ficado uma brincadeira um pouco chata, porque ele já repetiu essa frase em alguns outros momentos. Claro, quando o Atlético não tinha sido eliminado da Libertadores ainda, enfim. Ele, né, citava ali o trabalho dele como algo que tem também feito o Atlético colher bons resultados, né? Meu trabalho é bom, eu sou bom, enfim, ele já tinha repetido isso outras vezes. Então, a hora que a gente ouviu, falou, ele vai falar de novo disso, né? Por mais que seja uma brincadeira, mas vamos mudar a piada, né? Se toda vez que o Atlético ganhar um jogo, ele falar que ele é bom e aí depois o Atlético cai um pouquinho e ele também aí faz falar outras coisas na coletiva, é complicado, fica complicado a situação. Não, e humildade é bom, né? Exatamente. É bom. Não, mas assim, eu reconheço demais. Realmente o trabalho dele é muito bom. Sim. Acho que em alguns momentos, principalmente na Libertadores, talvez ele pecou ali em algumas estratégias, em algumas escalações. Em La Paz foi algo que, né, quando a gente falou do Thiago Andrade, foi, né, algo que realmente foi, acredito, bem decisivo, né, pro jogo da volta, ter tomado um placar muito elástico, ter essa dificuldade para conseguir reverter em casa, mas ele é um treinador que tem, claro, muita cognição, inteligência para conseguir fazer o time, às vezes, quando tá num momento meio tenso da partida, como ontem mesmo, que por mais que tenha feito o gol, né, não tomou sufoco em nenhum momento ali do Cuiabá, conseguiu controlar o jogo, né? Mas é lógico que começa a ter, né, essa tensão quando você está tendo dificuldade de conseguir o seu objetivo, que é vencer com uma certa tranquilidade, ou criar oportunidade, chegar mais. O Vitor Roque nos últimos jogos não tem conseguido receber nenhuma bola, né, do jeito que ele gosta ali, da forma como ele gosta de jogar. Então isso também reflete, né, no trabalho do treinador. Agora, quando ele consegue desafogar e resolver o problema, também tem que ser exaltado. Então, sim, o trabalho dele tem sido positivo no Atlético, dentro, né, das condições, né, de ter um técnico interino por tanto tempo ainda, né, porque ainda não foi efetivado. Mas, enfim, a gente está falando aqui de postura, enfim, que a gente observa e comenta também, né. Agora, falando do Zapelli, acho que é um momento ainda de adaptação dele, né, nesse processo todo. É um grande jogador, a gente, né, até o Vicenzo trouxe alguns dados ali em relação à questão dele ter essa visão de jogo e encontrar o atacante livre, né, de enfiar a bola e tal. Ele gostava muito disso, ele é o cara humilde do campo, ele não quer assinar o gol, né? Não, faz aí, eu toco pra você, você faz. E o Wesley tá tentando puxar um pouco mais, né, fazer ele entrar mais na área e fazer gols também. Ontem deu certo, né? Então é um trabalho aí que é todo um processo, e achei interessante na fala do Wesley
quando até ele foi questionado, por que o Zapelli não foi titular, por exemplo, né? Ele entrou depois, veio para ser um dos principais jogadores, aí veio como um grande nome do Atlético na janela, e ele falou sobre essa questão que era um jogo mental, de muita responsabilidade depois dessa decepção, né, da eliminação da Libertadores, que logicamente não tem como negar que não só a torcida, mas também pegou o elenco inteiro de surpresa e impactou de certa forma, né? Então segue a vida, agora é Brasileirão, então o Atlético tinha que dar uma resposta em campo, não só com uma vitória, mas com uma vitória convincente. Então um jogador que chega agora, que precisa se adaptar ao futebol brasileiro e ainda entregar tudo aquilo que estão esperando dele, acho que precisa de uma certa cautela e paciência também, até para ele conseguir entregar aquilo que o treinador está planejando para ele, que é justamente acrescentar esse algo a mais no currículo, né? Além de ser um construtor de jogadas, além de ser esse cara que consegue desempenhar essa função, ser também um bom finalizador, quando tiver a bola ali na área bem posicionado, fazer o gol, por que não, né? Quem sabe é algo que ele pode aí contribuir, trazer a mais para a carreira dele, super jovem ainda, né? Um jogador super jovem, que pode render ainda mais pro Atlético, né? Não só nesta temporada, mas daqui em diante. Então acho que ele tem muito a crescer, parece ser um cara bem tranquilo, né? Ele fala pausadamente, super Muito humilde. calmo. Ele deve ser aquele cara que ouve o treinador e, né, Muito assimila calmo. e tal. Então tem tudo para conseguir evoluir ainda mais na carreira, o Zapelli. 1h pontualmente, a gente vai para um rápido intervalo. Esse é o Bate Pronto Curitiba. Tá planejando um carro novo, a casa própria ou aquela reforma? Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. E todos os esportes e os grandes campeonatos te levam a KTO.com. Entra